Profissão perito criminal. Se você quer saber como que é o trabalho de um perito, provavelmente você já pesquisou sobre essa carreira e é por isso que eu fiz esse vídeo onde eu esclareço tudo sobre a profissão, como que é o dia a dia de um perito, prós e contras e as dúvidas que as pessoas mais me trazem. Então, lá vamos nós! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Bruna Gobi, eu sou perita criminal. No decorrer desse vídeo você vai entender como que é a atuação do perito criminal oficial. O perito criminal oficial, ele é concursado ou no âmbito federal ou no âmbito estadual, ou seja, o governo é responsável por oferecer esse serviço. E a primeira coisa que você precisa saber é onde que entra esse perito, como que aparece a figura do perito criminal, como que o perito é acionado. Tá lá no Código de Processo Penal que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Então, que tipo de infração são essas em que há atuação do perito criminal? Muitos de vocês devem estar pensando, até por ter visto na televisão, em seriados, filmes, que a presença do perito criminal sempre acontece em crimes como homicídio, acidente de trânsito, suicídio, todos esses crimes que envolvem uma vítima fatal que está lá no local, há a presença do perito criminal. Isso é verdade, sim. Agora, pasmem, a maioria dos crimes, a maioria do trabalho pericial não envolve esse tipo de cenário. E eu diria mais de 90% dos casos, dos atendimentos, não envolve vítima fatal, não envolve sangue, não tem vítima no local, cadáver, nada dessas coisas. E além disso, existem dois tipos de designação. O perito, ele pode ser aquele perito que vai in loco, ou seja, ele vai até o local de crime, ou aquele perito que trabalha internamente nos laboratórios. Isso significa o quê? Quando você passar no concurso público, você tem a possibilidade de trabalhar atendendo o local de crime ou não. A maior parcela dos funcionários não trabalham atendendo o local de crime, porque há muita demanda para o trabalho interno também, que inclui análise de documento, falsificação de documento, exames laboratoriais como DNA, exames de entorpecentes, exames em mídias, áudios e vídeos. A maioria, eu diria que trabalha internamente. Eu, por exemplo, já trabalhei atendimento ao local de crime, como análise de dispositivos celular, computador, exames em mídias, análise de entorpecente, além de vistoria em veículo. Ou seja, o perito oficial, ele atua em várias áreas, há várias modalidades. Então, o dia a dia é o seguinte: se você está trabalhando internamente, você vai receber os seus casos, muitos casos, e você vai usar os recursos que o Estado oferece. Depois que você faz a análise, você precisa gerar um laudo pericial, ou seja, você precisa escrever que material que você recebeu, colocar toda a descrição dos seus resultados, as suas conclusões, e isso será emitido e enviado para a autoridade policial, o delegado de polícia, que fez a solicitação da perícia. Agora, se você trabalha atendendo o local de crime, sempre que o delegado de polícia acionar o perito, você precisa se deslocar até o local, fazer o seu atendimento e você precisa também fazer um laudo pericial. Você também é responsável por coletar todo o material que você achar necessário no local e fazer o encaminhamento desse material para os laboratórios. E nesses laboratórios, outros peritos vão receber esse material e fazer análise como eu acabei de explicar. Já aconteceu comigo em atendimento de local, quando eu cheguei na residência, era um local de furto. A vítima, ela falou bem assim pra mim: mas pera, eu não liguei pra perícia, eu não acionei vocês.
Eu sei. Eu só fui até a delegacia explicar e dar a queixa, falar por que tinha ocorrido. E aí eu expliquei pra ele. O delegado começou a tomar as providências e uma delas foi me acionar, ou seja, fazer o acionamento da perícia. E uma outra coisa muito importante que você precisa saber para entender o trabalho são os prós e os contras dessa profissão. Tá escrito um edital isso. Se você olhar o edital da Polícia do Estado de São Paulo, está lá: jornada de 40 horas no mínimo em condições precárias de segurança. Ocorrência não tem hora nem lugar. Então, a partir do momento que você está disponível, você é acionado, você pode ir de uma ponta a outra da cidade. Aliás, geralmente você atende uma região, não é uma cidade só. Então, em 12 horas de plantão, você pode se deslocar, ter que ir para vários lugares distantes um do outro, lugares de difícil acesso, sem iluminação pública, pode ser uma região de mata, uma região perigosa. Faça chuva ou faça sol, você precisa fazer o seu trabalho. E se você trabalha internamente, não pense que é mais fácil, porque o número de casos que chega para analisar geralmente é bem alto. Uma das etapas do concurso é o exame psicológico. Então você tem que entender que você precisa estar psicologicamente preparado para o trabalho, porque você vai enfrentar situações difíceis, pessoas que estão assim emocionalmente abaladas, então você precisa entender que você precisa ter um tato ali para lidar com essa situação. Muitas vezes as pessoas vão te olhar como a pessoa que vai resolver aquele crime, que vai dar para ela uma resposta. Então as pessoas depositam muito a confiança delas em você. E lembrando que perícia não é CSI, então, como eu falei, a maioria desses locais são locais relacionados com dano e furto. E um fato curioso, talvez você não tenha se atentado, mas em 2013, quando o Justin Bieber veio para o Brasil, ele foi flagrado lá, rabiscando, lá pintando um muro de um hotel, ou seja, ele danificando um patrimônio. Quando isso acontece, há o acionamento da perícia. Então, fazer um atendimento, buscando entender a dinâmica do que aconteceu, tentar levantar elementos que identifiquem o autor, não é tão simples como a gente vê na televisão. E nem sempre você vai ter esses elementos para fazer essa identificação ou para saber exatamente o que aconteceu. Então isso às vezes pode ser um tanto frustrante, né? Porque você entra com um intuito de resolver todos os crimes e é o espírito que você tem que ter, mas você precisa entender que há limitações. Muitos dos locais, às vezes não há uma preservação adequada, então quando há o acionamento da perícia e ela chega até o local, às vezes, isso principalmente se for em uma via pública, já teve toda uma movimentação de muita gente ali, você acaba perdendo muitos elementos importantes que seriam essenciais para o caso. Então você tem que saber lidar com essas frustrações do dia a dia. Muito provavelmente você já viu na televisão, existem muitos casos, tanto no Brasil como fora do Brasil, que fica lá como inconclusivo. Trabalhar em escala de plantões, para quem nunca trabalhou, exige muito de você, não só psicologicamente, mas fisicamente. Não somente profissionais da área de segurança pública, mas da saúde, que trabalham nesse tipo de regime. Isso afeta o seu sono, a sua alimentação, afeta sim a sua vida. Então você precisa se ajustar e se adequar a esse modelo, a esse tipo de regimento, a esse tipo de horário. Agora, existem os prós também, né? Então é uma profissão que você trabalha ali para auxiliar na justiça, para que a justiça seja feita. E é muito legal quando o seu trabalho é fundamental ali para solucionar um crime. Então isso te traz uma satisfação muito grande. Além do reconhecimento até da própria população. Eu me lembro uma vez que eu cheguei num local, era um local de furto também. Eu lembro que a mulher que morava na residência onde houve a ocorrência, ela ficou até emocionada quando eu cheguei. Ela falou assim: nossa, eu nunca vi um CSI, um perito criminal na minha vida.
Sou feliz de saber que existe essa profissão. E o que impressiona muito as pessoas é exatamente você ir em um local em que não há uma vítima fatal, vamos dizer assim. Então é muito comum você ouvir coisas do tipo: nossa, eu não sabia que perito atendia local de furto, eu achei que era sempre que envolvia uma morte, um cadáver. Então, apesar de toda a situação ali não ser uma situação feliz, ela estava feliz de saber que estava tendo a atuação de um perito ali no caso dela. Em termos de salário, é muito, é pouco? Bom, cada estado tem um salário. Quando eu entrei, que foi para a polícia do estado de São Paulo, na época o edital falava em 7 mil e alguma coisa. Dentro da minha realidade, é um salário que me ajudou bastante. Então, se você quer saber mais sobre as etapas do concurso, eu fiz uma playlist, uma série de vídeos com todas as etapas, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse processo. Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe o seu like se for útil para você e até o próximo vídeo.